foi parar a testosterona da seleção brasileira? Se você usa a internet e não mora numa caverna, provavelmente você viu esse meme viralizando nessas últimas semanas. Mas existe uma pergunta que talvez faça ainda mais sentido para quem cresceu assistindo anime. Afinal, onde foi parar a testosterona dos personagens de Dragon Ball? Pode parecer exagero, mas basta colocar uma imagem do Trunks do futuro da saga Z com o Trunks do futuro da saga Super para perceber que tem alguma coisa extremamente errada. O mesmo acontece com o Kuririn, com o Gohan e até com os pequenos Goten e Trunks, que parecem muito mais infantis do que quando eles eram mais jovens. Personagens que antes passavam a impressão de serem verdadeiras máquinas de combate, hoje perderam completamente aquela presença intimidadora que marcou Dragon Ball Z. E a verdade é que essa mudança não aconteceu da noite pro dia e provavelmente também não possui uma única resposta. A forma como os mangás passaram a ser desenhados, a tecnologia usada para produzir os animes, o público consumidor e até os padrões de beleza que influenciam os personagens das obras japonesas. Então hoje vamos investigar cada uma dessas possibilidades para responder uma pergunta que parece uma simples brincadeira da internet, mas que talvez esconda uma transformação muito maior do que muita gente percebeu. Afinal, onde foi parar a testosterona dos Guerreiros Z de Dragon Ball? É isso que a gente vai descobrir no vídeo de hoje, não antes de você deixar o seu like e conferir a sua inscrição aqui no canal. Dragon Ball tá voltando em outubro e vai ter muito vídeo saindo nos próximos meses, então se inscreve aqui embaixo porque a gente tá cada vez mais perto da marca do primeiro 1 milhão de seguidores. A testosterona em Dragon Ball Z. Antes de tentar responder essa pergunta, vamos relembrar o histórico de Dragon Ball e a sua relação com músculos, porque essa é uma discussão que também existe dentro do mangá, começando então pelo próprio Goku. Na saga Freeza, vemos o Goku se transformar em Super Saiyajin pela primeira vez na história. Seus braços eram enormes, o peitoral extremamente definido, o pescoço muito mais largo e praticamente todos os quadros destacavam o físico de um verdadeiro guerreiro. Afinal, ele era o lendário Super Saiyajin. O próprio Freeza, na mesma saga, também se transforma na sua forma 100%, ficando muito mais musculoso do que a sua forma final. Aquele clímax do arco destacava o ápice do físico desses dois guerreiros como mais poderosos do universo. Afinal, se o Toriyama pretendia mesmo terminar Dragon Ball na saga Freeza, fazia sentido que ele mostrasse esse ápice do físico do Freeza e do Goku. Mas a história continuou e chegamos à saga Cell. Naquela altura da história, já não existia mais um físico ainda maior que os Guerreiros Z pudessem alcançar, pelo menos não em questão de volume, e o próprio mangá aborda isso durante o arco. É nesse arco que o próprio Akira Toriyama já começou a desconstruir essa ideia muito antes de Dragon Ball Super existir. Durante a saga Cell, Vegeta inaugura o Super Saiyajin Grau 2, conhecido por muitos como o Super Vegeta, uma evolução do Super Saiyajin tradicional que aumenta consideravelmente a sua massa muscular sem comprometer tanto a velocidade, embora consuma muito mais energia. Pouco depois, Trunks leva esse conceito ao extremo ao alcançar o Super Saiyajin Grau 3, uma forma que infla os seus músculos a um nível absurdo e lhe concede uma força capaz de superar o Cell em poder físico. O problema é que aquele corpo gigantesco também se torna pesado demais, reduzindo drasticamente a sua velocidade. O próprio Cell explica que aquela transformação era um beco sem saída, não adiantava ser mais forte se Trunks sequer conseguia acertar um golpe no adversário. Já depois dessa luta, Goku percebe que aumentar músculos indefinidamente nunca seria o caminho ideal e decide seguir uma estratégia completamente diferente, aperfeiçoando o Super Saiyajin tradicional até transformá-lo em um estado natural, equilibrando força, velocidade e consumo de energia. Em outras palavras, Dragon Ball já havia abandonado, ainda nos anos 90, a ideia de que um guerreiro precisa parecer um fisiculturista para ser mais poderoso. O curioso, galera, é que essa lógica explica muito bem por que as transformações deixaram de priorizar músculos exagerados, mas não responde outra pergunta muito maior. Por que personagens como Kuririn, Trunks do futuro e até os pequenos Goten e Trunks também passaram a ser desenhados com físicos muito mais magros e infantis, mesmo fora de combate na saga de Dragon Ball Super? A falta de testosterona em Dragon Ball Super. Já que começamos com Goku, vamos continuar falando sobre o visual dele durante a saga de Dragon Ball Super. Ainda sobre as transformações em si, a primeira apresentada em Dragon Ball Super foi o Super Saiyajin Deus, no filme Batalha dos Deuses em
2013. Podemos ver que aquela forma faz o Goku adquirir um físico muito mais magro e esguio, abandonando completamente a ideia de que poder precisa estar associado a um corpo gigantesco, e nesse caso, muito mais a um estado divino. O próprio Bills, por exemplo, que é o deus da destruição que aparece nesse filme, também possui um físico mais esguio, e aqui podemos incluir também o Whis como um exemplo. Depois disso, Dragon Ball Super abandonou de vez a era das transformações musculosas e também as transformações com cabelos gigantescos, e entrou de cabeça nas transformações de cabelos coloridos, sendo a mais poderosa de todas um instinto superior, que de fato devolveu parte dessa imponência ao Goku, se aproximando bastante do físico clássico do Goku Super Saiyajin no final da saga Frieza, e isso a gente precisa reconhecer. Mas pelo fato do Goku ser o protagonista e provavelmente aquele com maior número de transformações na série, é normal que certas formas variem de mais musculosas para menos musculosas, com cabelos coloridos de cor vermelha, azul, branca e assim por diante. Então talvez o melhor exemplo nem seja o Goku. Agora olhem para o Trunks do futuro. Na saga Cell, Trunks era praticamente uma montanha de músculos. Seus braços eram enormes e seu corpo transmitia a sensação de que ele havia passado a vida inteira dele sobrevivendo em um mundo devastado pelos androides. Já em Dragon Ball Super, apesar de ser exatamente o mesmo personagem e ainda viver no mesmo futuro apocalíptico, seu físico parece muito mais raquítico, seu rosto ficou mais jovem e boa parte daquela imponência simplesmente desapareceu. Ele passou de um guerreiro que realmente sobrevivia àquele futuro miserável para um garoto que a gente nem sabe como conseguiu sobreviver por tanto tempo naquele futuro. Kuririn também é um excelente exemplo disso. Durante Dragon Ball Z, mesmo sendo um humano, ele sempre foi desenhado com ombros largos, braços volumosos e uma musculatura bastante evidente. Afinal, continuava sendo um dos maiores artistas marciais da Terra. Já em Dragon Ball Super, a aparência do careca ficou muito mais discreta, quase como a de uma pessoa comum. Na verdade, até a altura dele diminuiu. Como é que um cara que já tinha o tamanho comparado ao de uma criança conseguiu ficar ainda menor? É sério, além do Kuririn parecer muito menos musculoso, ele ainda conseguiu ficar menor, parecendo uma criança da mesma idade do Trunks e do Goten. E falando neles dois, essa sensação continua quando olhamos para o pequeno Goten e o Trunks. Na saga Buu, quando eles já possuem uma idade mais avançada e apareciam com mais frequência, podemos ver como os dois tinham um físico em forma, com braços e músculos bem definidos. Já em Dragon Ball Super, até a criançada sofreu com isso. O braço do pequeno Trunks ficou reto, não sobrando músculo nenhum no braço do coitado. Ah, mas é porque eles pararam de treinar. Galera, eu preciso lembrar do Gohan na saga Buu, que ficou 7 anos sem treinar e o shape dele lá no início da saga Buu ainda era um absurdo. Eu não tô falando da forma mística dele no final do arco, eu tô falando da versão dele no início do arco. Então isso não é uma desculpa. E falando no Gohan, né, esse é outro exemplo que vale ser citado também. Comparem esse Gohan do início da saga Buu com o Gohan que aparece no início de Dragon Ball Super. Beleza, no filme Batalha dos Deuses, o Gohan ainda aparece mais em forma e o filme conseguiu tomar esse cuidado. Agora comparem com a versão do Gohan no anime semanal. Que desgraça é essa? O fato da animação ser ruim não é uma desculpa, ou não deveria ser uma desculpa, pro Gohan parecer um pedaço de alho poró. Tudo bem, depois o Gohan volta a ter um físico mais em forma durante o arco do Torneio do Poder, afinal, né, ele teria um pouco mais de destaque, então o anime quis dar uma moral a mais pra ele. Mas isso não anula o problema geral e o fato de que sim, os personagens de Dragon Ball Super apresentam muito menos testosterona do que em Dragon Ball Z. E pra terminar de provar isso, eu só vou mostrar essa imagem do Gohan com 6 anos de idade, tendo mais músculo do que o Gohan adulto com 20 anos de idade. Então a pergunta que a gente precisa se fazer é: por que isso vem acontecendo? A mudança para o digital. Quando comparamos o traço de Dragon Ball entre os anos 80 e os trabalhos mais recentes ligados à franquia, fica claro que o estilo artístico evoluiu bastante ao longo das décadas. No início de Dragon Ball Z, os traços eram muito mais grosseiros, com uma impressão de serem mais sujos e até meio rabiscados. O mangá precisava acompanhar um ritmo semanal extremamente pesado, enquanto o anime era desenhado quadro a quadro sobre folhas de acetato, um processo muito mais artesanal do que o utilizado atualmente. E por isso passava uma impressão de ser mais rabiscado, sujo e meio grosseiro.
Hoje, tanto os mangás quanto os animes utilizam ferramentas digitais em praticamente todas as etapas de produção, permitindo um traço muito mais limpo, mais colorido e um acabamento muito mais uniforme e preciso. Isso não significa que desenhar digitalmente seja mais fácil ou que a qualidade tenha diminuído. Pelo contrário, o resultado pode ser tão impressionante quanto o tradicional. A diferença, porém, é que o visual moderno costuma favorecer linhas extremamente limpas, contornos uniformes e uma aparência muito mais polida do que a encontrada em boa parte dos mangás e animes das décadas de 80 e 90. E sim, isso contribui para a impressão de que Dragon Ball parece mais infantil hoje em dia. Já um outro exemplo disso é Berserk. Depois da morte de Kentaro Miura em 2021, a obra passou a ser produzida pelo estúdio Gaga, seguindo as orientações deixadas por Koji Mori. A qualidade artística continua extremamente alta, mas muita gente percebeu uma diferença logo nos primeiros capítulos. O traço ficou mais limpo, com linhas mais uniformes e menos da textura característica que fazia parte da identidade visual do Miura. Na verdade, o próprio Miura já utilizava ferramentas digitais nos últimos anos da sua carreira e o traço de Berserk já havia mudado bastante ao longo das décadas. Então essa mudança aconteceu tanto por causa da tecnologia quanto pela troca da equipe responsável pelos desenhos e pela evolução natural da indústria de mangás. E Dragon Ball Super segue exatamente essa tendência. O mangá e o anime combinam técnicas tradicionais com ferramentas digitais para produzir um traço muito mais limpo e colorido do que em Dragon Ball Z. E talvez seja justamente aí que esteja uma parte da resposta para que a animação de Dragon Ball Super pareça mais infantil. Mas ainda existe um outro fator que pode ter influenciado essa mudança e ele não está relacionado ao desenho, mas sim a própria sociedade japonesa e a forma como a imagem do protagonista masculino mudou ao longo das últimas décadas. O padrão de beleza masculino no Japão. Quando pensamos nos protagonistas dos animes dos anos 80 e 90, existe um padrão que se repete com bastante frequência. Kenshiro, de Hokuto no Ken, Ryo Saeba, de City Hunter, Jotaro Kujo, de JoJo's Bizarre Adventure, os personagens de Baki e o próprio Goku. Todos eles compartilham características muito parecidas. Ombros largos, pescoço grosso, braços enormes, mandíbula marcada e uma presença física absurda. Mas, conforme os anos foram passando, esse arquétipo começou a dividir espaço com outro tipo de protagonista. Mas esse modelo já existia décadas através da estética conhecida como Bishonen. Literalmente, jovem belo que ganhou cada vez mais espaço na cultura pop japonesa contemporânea. Diversos pesquisadores apontam que o ideal de beleza masculino no Japão passou a valorizar com muito mais frequência figuras magras, bem cuidadas e de aparência juvenil, em vez de associar masculinidade apenas a corpos extremamente volumosos. Personagens mais jovens, rostos mais delicados, corpos mais esguios e uma aparência muito menos associada à força física, sendo Solo Leveling um excelente exemplo disso. Apesar do quadrinho ser coreano, o anime ainda é japonês e, bom, tudo tá meio misturado ali, né, na mesma cultura. Sung Jin-woo, o protagonista de Solo Leveling, é talvez o exemplo perfeito do novo arquétipo de beleza e um espelho tanto para o público masculino quanto para o público feminino. Ele é basicamente o arquétipo perfeito de um cantor de K-pop que move uma multidão de fãs pela Coreia do Sul e pelo mundo inteiro. E isso fica ainda mais evidente pela música de abertura do anime ser uma música de K-pop. O Sung Jin-woo pode até ter um corpo físico atlético quando ele tira a camisa dele, mas ele não é uma massa de músculos ambulante. Ele fica ali no meio termo que agrada tanto o público masculino quanto o público feminino. Outro exemplo, o próprio Satoru Gojo de Jujutsu Kaisen também é um arquétipo muito parecido com o do Sung Jin-woo. É o cara bonitão, alto, magro, com o rosto mais fino e delicado, com um físico atlético e extremamente poderoso que carrega um apelo absurdo tanto para o público masculino quanto para o público feminino. E esse fenômeno não ficou restrito aos animes e mangás. A indústria da música, por exemplo, também passou por uma transformação enorme. Nas últimas décadas, o crescimento do J-pop e principalmente da chamada onda coreana fez com que artistas masculinos de enorme sucesso passassem a representar um padrão estético bastante diferente daquele que era dominante anos atrás.
peles impecáveis, praticamente feitos de cera, né? Corpos magros, rosto jovem, cabelos cuidadosamente produzidos e um visual muito mais refinado passaram a fazer parte da imagem de muitos idols japoneses e sul-coreanos. Isso não significa que o físico musculoso deixou de ser admirado, mas sim que o conceito de beleza masculina ficou muito mais amplo do que era décadas atrás. Então, será que isso influenciou Dragon Ball? É impossível afirmar com certeza. Akira Toriyama nunca declarou que mudou o design dos personagens por causa dessa transformação cultural, mas também seria estranho, né? Imaginar que uma obra publicada durante quase 40 anos permanecesse completamente isolada das mudanças que aconteceram ao seu redor. Os mangás e animes sempre refletiram de alguma forma a época em que eles foram produzidos. Dragon Ball começou a ser publicado em 1984, já Dragon Ball Super nasceu mais de 30 anos depois em um Japão completamente diferente, com outra indústria, outro mercado e outros referenciais estéticos. Portanto, é natural imaginar que essa evolução também aparecesse no visual dos seus personagens. Só que ainda existe um último fator que ajuda a fechar esse quebra-cabeça: a franquia Dragon Ball. Quando Dragon Ball Z era publicado e exibido originalmente entre 1989 e 1996, ele ainda era, acima de tudo, um mangá de sucesso adaptado para anime. No Japão, a série alcançou médias de audiência superiores a 20%, se tornando um dos maiores fenômenos da televisão daquela época. Mas mesmo com toda essa popularidade, Dragon Ball ainda era apenas uma obra em publicação. Hoje, a situação é completamente diferente. Dragon Ball se transformou em uma das marcas mais valiosas da cultura pop japonesa. Além do mangá e do anime, a franquia movimenta filmes, jogos, brinquedos, colecionáveis, parques temáticos, campanhas publicitárias e dezenas de licenciamentos ao redor do mundo. O público também deixou de ser composto apenas pelos fãs que cresceram acompanhando o Goku. Hoje, Dragon Ball precisa conversar ao mesmo tempo com crianças que estão conhecendo a obra, adultos que acompanham a franquia há décadas e milhões de consumidores espalhados pelo mundo, e essa mudança também aparece na televisão. Enquanto Dragon Ball Clássico e Dragon Ball Z foram exibidos em horários noturnos durante boa parte da sua transmissão original, Dragon Ball Super estreou em uma faixa dominical pela manhã, tradicionalmente voltada para toda a família. Isso ajuda a explicar por que Dragon Ball Super apresenta muito menos sangue, menos mutilações, menos violência gráfica e um tom bem mais leve do que Dragon Ball Z. E isso naturalmente se reflete também na estética dos seus personagens. Não significa que a série tenha se tornado infantil necessariamente, mas ela claramente passou a ser produzida para alcançar um público muito mais amplo. E quando uma franquia passa a atingir tanta gente ao mesmo tempo, certas decisões de design também acabam mudando. Personagens com visual mais limpo são mais fáceis de reconhecer em jogos, brinquedos, animações, ilustrações promocionais e campanhas de marketing. Um traço simplificado também facilita a produção de episódios semanais, reduz inconsistências entre diferentes equipes de animação e torna a identidade visual da marca mais uniforme em qualquer lugar do mundo. E talvez seja justamente por isso que a pergunta desse vídeo não tenha uma única resposta. A conclusão, portanto, é que a testosterona dos personagens de Dragon Ball provavelmente não desapareceu por causa de uma única decisão do Akira Toriyama. Ela parece ser o resultado de uma transformação muito maior construída ao longo de décadas. O próprio Dragon Ball ensinou que músculos exagerados não representam necessariamente mais poder, o traço do anime e do mangá evoluiu para um estilo digital e, portanto, mais colorido e mais limpo, os padrões estéticos da cultura pop japonesa também se transformaram e, por fim, Dragon Ball deixou de ser apenas um mangá para se tornar uma franquia em escala global. Eu acho que tudo isso ajuda a explicar onde foi parar a testosterona dos personagens de Dragon Ball, né? Um vídeo com uma temática, uma proposta a princípio engraçada, mas que sim, valeu a pena trazer uma análise mais aprofundada sobre esse tema. Ficou até o final e gostou do vídeo? Então lembra de deixar o seu like e de conferir a sua inscrição aqui embaixo para não perder os próximos vídeos que vão sair com a volta do anime em outubro, beleza? Vejo vocês na próxima, tchau!